Início da gravação. Muito bem, então, muito boa noite para aqueles que aqui estão conectados. Adriano, Beatriz, Laura, e também bem-vindo àqueles que porventura estão assistindo essa gravação depois, né? Mais um encontro síncrono do componente de Fundamentos de Física para o ensino de ciências. Nós vamos terminar hoje o que nós começamos semana passada a respeito da hidrostática. E também já vamos falar um panorama a respeito da física das ondas, né? Física ondulatória. Como estávamos conversando antes, nós estamos caminhando para o fim. Temos aí fora hoje, mais 2 encontros síncronos, no dia 24 e no dia 1 de julho. Tá? Lembrando a respeito das nossas atividades avaliativas, tem uma que está em vigor, né, com prazo acho que para a semana que vem. E aí, terminando o encontro síncrono de hoje, eu vou mandar mais uma. E essa aí eu vou precisar mandar com prazo um pouquinho menor, né? Então, sim, mandado com 2 semanas de prazo. Hoje é dia 17, vamos ver se a gente manda com uns 10 dias lá para o dia 27, né? Para a gente poder não se atrasar no fechamento do ano letivo ali, né? É que a gente vai terminar bem no limite. Tá bom? Então, qualquer dúvida, como eu sempre digo, vocês podem me escrever, podem me procurar, a gente está aí sempre à disposição também. Bom, eu vou apresentar minha tela para vocês e nós vamos dar prosseguimento àquilo que nós estávamos vendo na aula da semana passada, né? Então, a hidrostática, a parte da física que vai estudar os líquidos em repouso, né? Sua relação com alguns corpos que ali estão, né? Então, nós havíamos parado na resolução desse exercício aqui, e a gente vai começar falando de um tema muito interessante, que é a respeito da pressão. Primeiro, o que é pressão? Definição de pressão. A pressão é quando eu exerço uma determinada força perpendicularmente a uma superfície ou uma área, né? Lembra que geometricamente ou matematicamente falando, a superfície e a área são sinônimos, né? Então, sempre que eu tenho uma força que é aplicada a uma dada área, essa força está exercendo pressão, tá? Então, por essa definição, a equação da pressão é justamente isso, uma força dividido por uma área, tá? Lembrando que a pressão, ela é uma grandeza escalar, então ela é sempre positiva. Então, a força que é uma grandeza vetorial, que pode ser negativa ou não, se ela for negativa, você só vai levar em consideração o valor dela, né? Por isso que essas barras laterais, essas barras verticais que indicam o módulo da grandeza, ou seja, só o valor, tá bom? Então, essa é a pressão dividida por área. Se nós formos prestar atenção nas grandezas, nas unidades das grandezas, né, a força é medida em Newton, sempre, né, no SI, e a área vai ser medida em metro quadrado. Então, se nós formos usar no SI, a unidade de medida de pressão seria Newton por metro quadrado, tá bom? E aí, a essa unidade de Newton por metro quadrado foi dado o nome de Pascal, né, que é em homenagem a um cientista. Então, um Pascal é um Newton por metro quadrado, é a mesma coisa, tá? Deixa eu ver quem está tentando entrar aqui. Acho que deu certo. Gabriela, boa noite, bem-vinda. Tá bom? Então é a mesma coisa, só é um nome que foi dado aí para um cientista. Então, com essa equação, nós devemos ter a capacidade de perceber. Oi, Larissa, boa noite, bem-vinda. Nós devemos ter a capacidade de perceber que a pressão ela é inversamente proporcional à área, não é? Então, ela é diretamente proporcional à força que se aplica, e isso é para ser uma coisa mais óbvia para nós, né? Quanto maior a força que eu estou aplicando, maior é a pressão. Tá? Mas ela é inversamente proporcional à área. Então, quanto menor é a área que eu aplico,
dá uma mesma força, estou aumentando a pressão que ela vai exercer. E é por isso que os pregos ou os parafusos, né, eles têm ponta. Por que, que eles têm uma ponta? Ah, professor, para furar mais fácil, isso aí todo mundo sabe, não é verdade? É exatamente por isso. Mas por que, que a ponta fura mais fácil? Porque eu tenho a redução da área ali, não é? Tá certo? A área de contato onde o prego que eu estou batendo vai fazer pressão na madeira ou na parede, né? Ela é menor. Então, com a mesma força aplicada, eu consigo gerar uma pressão muito maior. Então, inclusive, eu trouxe até uma foto aqui. Não sei se vocês já viram em quermesse ou mesmo no programa do Silvio Santos, aquela brincadeira, né, de você colocar o prego na madeira, lá tem um prego batido numa madeira e você tem 3 marteladas para afundar o prego. Ah, já viu isso aí? Alguém já viu isso aí? E aí o que que acontece? Em alguns casos, quando a pessoa quer fazer com que você não ganhe a brincadeira, o que eles fazem é bater o prego, tirar o prego, cortar a ponta do prego, né? Colocar o prego lá no lugar de novo. Então aí ele aumentou muitas vezes a área ali e você não vai conseguir fazer o prego entrar naquela madeira, né? Porque você aumentou muito a área, então para conseguir a pressão adequada, você teria que fazer uma força muito, muito, muito maior. Tá legal? Interessante a respeito dessas unidades de medida que elas da unidade de medida da pressão, que ela não é muito, né, não é parecido com nada que a gente usa no nosso cotidiano, porque se a gente for medir pressão atmosfera, a gente mede em ATMs, né? A pressão do pneu do carro a gente mede em libras, a pressão arterial, meu Deus do céu, não dá nem para entender hein, que pressão que é aquela, né? Ou a pressão atmosférica pode ser medida em centímetros de mercúrio, né? Centímetros ou milímetros de mercúrio. A gente já chega nessa tal pressão atmosférica. Oi, Vinícius, boa noite, bem-vindo. Bom, vamos apenas olhar aqui, então, tem uma questão muito interessante. Então, já que essa pressão ela é inversamente proporcional à área, então eu tenho o mesmo corpo A, se ele está na posição A na vertical, ou se ele está na posição B deitado, ele vai exercer pressão diferente sobre uma dada superfície, né? Então, quando ele está deitado, ele vai exercer uma pressão menor. Por quê? Porque a força dele diminuiu? Não, a força que está aplicando sobre a superfície é o seu próprio peso, não é? Mas o que acontece é que nessa situação ele tem uma área de contato muito maior com a superfície. Tá? Então, uma pessoa que está andando sobre um lago congelado, né, uma represa, um rio congelado, isso aqui no Brasil nunca vai acontecer, né? Mas vocês que porventura podem estar viajando para a Europa, Estados Unidos, Canadá, não sei, numa região muito fria, se você estiver andando e você perceber que o gelo pode estar começando a trincar, o que pode acontecer, ou a melhor coisa a você fazer é você ficar deitado, né? Porque quando você está em pé, a área de contato, a área em que o peso está exercendo força sobre a superfície do congelada, né? Do gelo, do rio, do lago, enfim, sei lá, é só a área dos seus pés, não é? Então é uma superfície bem pequena, tá bom? Se você deitar, você está aplicando a mesma força, mas numa superfície muito, muito, muito maior, não é mesmo? Tem até um filme muito interessante, que eu não vou falar que filme que é, porque vocês reclamam que eu fico dando um spoiler, mas é um filme muito legal, que a batalha final acontece, né? Um filme medieval, assim, do século XV, XVI, por aí, Idade Média, né? E a batalha final é sobre um lago congelado, e vem um batalhão de frente para o outro, eles estão lutando lá com flechas e tal, não é? E aí o batalhão do mocinho, que sempre ganha nesses filmes, né? Até porque se ele perdesse, a história dele não estaria sendo contada. E começa a atirar suas flechas em direção ao batalhão que está vindo, mas ela começa a atirar na extremidade do batalhão. E aí vai matando alguns e os outros que vão sobrevivendo vão todos se concentrando no meio, né? Até que então a superfície do gelo onde esse batalhão estava se rompe, né? Por causa do aumento da pressão ali, porque eles ficaram mais concentrados em uma área, né? Uma área menor.
Uma aplicação muito simples aqui, ó, qual é a pressão causada por uma força de intensidade de 12 newtons aplicada a uma superfície retangular de dimensões 15 centímetros por 5 centímetros. Então, uma superfície retangular, tá? De 15 por 12. Agora, se nós formos calcular isso no Sistema Internacional de Medida, é claro que eu vou precisar converter essas grandezas para metros, não é? Então 5 centímetros, você divide 5 por 100, isso dá 0,05 metros, e 15 centímetros você divide por 100, dá 0,15 metros. Ok? Bom, então, para eu calcular a pressão é força sobre área. Eu tenho a força que já está em newtons, eu vou precisar da área em metro quadrado, eu vou calcular a área dessa superfície retangular. Como que é a área de um retângulo? Vocês lembram, né? É base vezes altura. Então, a área de um retângulo, então vai ser em metros quadrados, 0,05 vezes 15. Aqui não vai fazer diferença se eu troquei a ordem, né, de quem é a base, a altura né? Ele não faz diferença. Até porque base e altura é só uma questão de referencial, ok? Então isso aí vai dar, se fosse por 0,5, isso daria 0,75, dá 0, acho que é 0,075 metros quadrados, tá? Aí você pode então substituir essas duas grandezas na equação, a pressão em Pascal ou Newton por metro, né? Nessa situação aí é 12 dividido por 0,0075, que eu não sei fazer de cabeça essa conta aí, mas a gente tem aqui, ó, já a resposta, isso aí dá 1.600 newtons por metro ou 1.600 Pascal, que é a mesma unidade, né? Só ganhou um nome diferente em homenagem a essa pessoa aí. Tá legal? Bom, quando a gente fala de pressão, a gente fala sempre também das pressões de um líquido, né? Pressão hidrostática, né? Ah, pressão quando você está mergulhando e tal. Como que isso interfere na pressão? Isso interfere na pressão porque quando você está dentro de um líquido, você tem uma massa que está acima de você, se você está submerso, não é? Então você tem essa situação aqui de um cilindro cheio de um dado líquido qualquer aí. Qualquer região que ele esteja aqui, seja no fundo, ou seja, mais ou menos próximo da metade, vai ter uma certa quantidade de líquido sobre você. E esse líquido tem um peso. Então, tem um peso sobre você. Então, aqui vai acontecer uma pressão. Então, as crianças gritando aqui. Não sei se vocês estão ouvindo, mas se estiverem, releve. Tá? Então, sempre que você está submerso em um líquido, você tem essa pressão exercida por ele sobre você. Ou sobre o corpo que está submerso, né? E essa pressão, olha só, essa pressão, você vai pensar assim, mas professor, quando eu estiver submerso num líquido, como é que eu vou calcular a área que o líquido está atuando? Essa área vai depender. Eu vou calcular a minha área, eu vou calcular a área enfim, que área é essa, né? Porque pressão é força sobre área. A gente vai chegar à conclusão que essa pressão do líquido não vai depender da área. Quer dizer, não é que não depende da área, é que a gente pode calcular ela sem precisar da área. Por quê? Veja só. Pressão é força sobre área. Quem é a área nesse caso? Quem é a força nesse caso? É o peso do líquido sobre a área. Vocês lembram como é que calcula o peso do líquido? O peso de qualquer coisa é massa vezes gravidade, né? Que é essa demonstração que está tendo aqui, ó. Massa vezes gravidade, dividido por área, tá certo? E aí, já que a gente está falando de um líquido, é muito interessante se eu puder, ao invés de trabalhar com a massa, eu trabalhar com a densidade do líquido, né? Lembra do que a gente aprendeu na aula da semana passada? Densidade é massa
vou colocar aqui embaixo, ó, só para não poluir ali, ó. Densidade é massa, a densidade é a letra grega, né? Errou, não é o D. Parece um pezinho, tá bom? É massa vezes gravidade. É massa por volume, perdão. Massa dividido por volume. Então, a massa do corpo é a mesma coisa que a densidade que ele tem. A densidade que ele tem vezes o volume, tá bom? Então, no lugar da massa, eu posso pôr gravidade vezes volume vezes G. Muito bem, tudo isso dividido por A. E aí, para finalizar, eu posso me lembrar das aulinhas de matemática e saber que o volume, ele nada mais é do que a área da base vezes a altura. Não é? Então, pensa num cilindro, né? Ou mesmo num cubo, ou num paralelepípedo, numa caixa retangular, né? O volume é a área da base vezes a altura. Então, o que, que vai acontecer? No lugar do volume, se eu colocar área da base vezes a altura, sobrou embaixo a área de novo. Então, eu posso calcular a pressão de um líquido sem depender da área, dependendo apenas da densidade do líquido, da altura e da aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade aparece aí porque a pressão surge justamente por causa da gravidade, né? Porque a gravidade puxa esse líquido para baixo, então ele faz força sobre a superfície. Então, quando a gente está submerso, ou um corpo submerso em um líquido, eu posso calcular a pressão como ρ, né, que é essa letra grega aí, esse Pzinho, G, a gravidade vezes H. Como a aceleração da gravidade é uma constante, é interessante a gente perceber que a pressão que a gente está submetido, que um corpo submerso está submetido, depende apenas da densidade do líquido e da profundidade que você está. E aí você vai parar para pensar que quanto mais fundo você está, maior é a pressão sobre você. Claro, porque tem mais massa do líquido acima de você. Então tem mais peso. E essa relação, e essa ideia, daqui a pouco a gente já vai falar, quando a gente transporta isso para aceleração da aceleração, para pressão atmosférica. O que, que é a pressão atmosférica? Não é um líquido, mas é um fluido que está acima de nós, fazendo peso sobre a gente. Quem é o fluido? É o ar. É a própria atmosfera, aplicada sobre a superfície do planeta. Né? Lembra a superfície é a área. Então você pega a Terra, que é plana, sendo plana ou não sendo plana, calcula a área dela aí, tá bom? O peso da gravidade, peso da gravidade. O peso da atmosfera, calcula quanto de ar tem aí. Multiplica por 10, assim calcula o peso, né? Divide pela área da Terra. Você tem um peso da atmosférica ao nível do mar. Ou tem a pressão atmosférica ao nível do mar. E aí, alguma coisa que a gente já sabe é que quanto mais alto você está, tá lá no topo do Everest, a pressão atmosférica é menor. Claro, tem menos ar acima de você. Você já subiu 3.000 metros. Então, o peso do ar ali já não é mais o mesmo, porque tem uma coluna de ar, que a gente chama, né? Menor sobre você, tá? E aí, então, eu estava dizendo antes de enviesar para a pressão atmosférica que essa pressão, então, ela é proporcional à altura do líquido acima de você, tá? Que, em outras palavras, era o quão profundo você está submerso, ou o corpo está submerso. Isso quer dizer, então, que há um aumento da pressão, certo? Com a profundidade, ou com a altura do líquido acima de você. Então, olha para esse desenho aqui, ó. Tá vendo? Você faz 4 furos aqui numa garrafa, sei lá no que, tá? Então, quanto mais para baixo está o furo, mais forte é o esguicho ou o jato, tá certo? Por quê? Porque tem uma pressão atmosférica, uma pressão ali é maior. Então, ele vai ser lançado com uma pressão maior. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nessa tabela aqui, porque, ó, aqui é quando a gente está falando da água, tá? Tá, tudo isso que a gente falou serve para um líquido, para qualquer líquido. Estou aqui falando da água. Quando você está a 10 metros, você ganhou uma pressão mesmo que uma pressão atmosférica. Você acresceu 20 metros, 2, ou seja, a cada 10 metros você soma aí
uma pressão atmosférica. Então, se você está no nível do mar, você está na pressão atmosférica. Se você mergulhou 10 metros, você dobrou a pressão. Agora tem 2 atm, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, não é? A do ar que está lá fora e mais 1 metro de água que você se submergiu aí. Ok? Tá? Então aqui tem uns exercícios já resolvidos, bem mais para aplicação da equação, tal. Qual é a pressão exercida num fluido de densidade 0,4 kg por metro cúbico? Tá no SI, tranquilinho, que preenche um cilindro de 2 metros de altura, né? Então lá no fundo, nos 2 metros de altura, vai ser ρGH, a equação da pressão. Densidade, gravidade, altura. Veja assim, tá tudo no SI, multiplica tudo isso, dá 14. Aqui também mais um, né? E esse é um exercício de vestibular. Uma piscina tem área de 28 metros, contém água até uma altura de 1,5 metro. A massa específica da água, a massa específica da água é o mesmo que densidade, né? Lembra, a gente discutiu isso? Quando um corpo ele é oco, né? Então ele tem a densidade e tem a massa específica. Quando eu estou falando de uma substância, né? Estou falando da água, não estou falando de um corpo, né? Então ele é a massa específica, é a mesma coisa que a densidade. Então, qual é a pressão exercida lá no fundo? A pressão lá no fundo é ρGH. Então, a pressão, a densidade que está ali no SI, quilograma por metro cúbico, vezes 10, vezes a altura, que é 1,5, tá? Vezes a altura, que é 1,5. Então, isso aí dá 1,5 vezes 10 elevado a 4. Por quê, professor? Porque 10 elevado a 3 vezes 10 é como se tivesse um aqui, mantém a base, somos expoentes. Multiplica isso por 1,5. Multiplica isso por 1,5. Dá isso aí. Ou dá, isso aí é 15.000 Pascal ou 15.000 Newton por metro, tá bom? Aqui tem uma resolução, só que aqui ele usou o D para densidade. É a mesma coisa, porque a gente está falando da água, tá bom? Bom, como vocês estão percebendo, eu não quero gastar muito tempo nisso aqui, até porque eu acho que esse tipo de exercício a gente não chega a trabalhar no ensino fundamental, mas eu acho muito interessante a gente bom, seria muito interessante a gente pudesse ficar aqui discutindo muita coisa, né, a respeito da física, mas a gente vai passando rapidinho. Bom, e chegamos então naquilo que eu tenho falado já tenho falado há alguns minutos, que é a pressão atmosférica. Então, tudo surge da equação que define pressão como força sobre área. O que é a pressão atmosférica? É o peso da camada de ar que está acima da gente, tá bom? É dividido pela superfície da Terra. Dividido pela superfície da Terra. É por isso que se você está ao nível do mar, é a mais baixa superfície. Conforme você vai se elevando, essa pressão vai diminuindo, porque tem menos ar sobre você, tá bom? Então, a pressão atmosférica no nível do mar, que é quando vocês devem ter ouvido falar, já nas condições normais de temperatura e pressão, qual é a condição normal de pressão? Seria você considerar a pressão ao nível do mar. Tá? Quando você vai fazer uma conta lá na química, alguma coisa assim. Essa pressão é de exatamente 1,013 10 na 5 Pascal. E 1,3 vezes 10 na 5 Pascal é o mesmo que 101.300 Pascal. Ou Newton por metro, que é a mesma coisa, tá? Então, comumente, quando a gente faria um exercício, a gente nem vai fazer, mas se a gente fosse fazer, a gente sempre vai considerar a pressão atmosférica normal como sendo 100 mil newtons por metro, ou 100 mil Pascal, ou 10 na 5 Pascal, simplesmente. Né? A gente vai desprezar essa fração aqui, né? É 1% do valor, então essa aproximação não é muito grande. Então, esse valor, então aí foi dado para ele o nome de um ATM. Tá? O que é um ATM? É a pressão ao nível do mar, que corresponde a 100 mil
Pascal ou 100 mil newtons por metro. Por que foi dado um ATM, professor? Para a gente não ficar trabalhando com um número muito grande. É por isso que inventaram a toneladas, porque você vai medir o peso de uma baleia, você vai falar em 200 milhões de quilogramas. 200 mil toneladas, eu nem sei se é isso, mas só estou dando como exemplo, tá bom? E aí o que que acontece? Aqui fica um pouquinho mais difícil de entender, eu não quero entrar nisso, que é a pressão como milímetros de mercúrio, tá? Isso é uma outra forma de medir pressão atmosférica, tá? Que é o seguinte, quando você tem ao nível do mar, né, você tem uma substância de mercúrio e você coloca uma pipeta aberta numa extremidade fechada na outra, ele vai gerar aqui uma coluna de mercúrio de 78 centímetros ou 780, 78, 76, né? Tô falando 78, mas é 76 centímetros de mercúrio, 760 milímetros de mercúrio, tá? Tá bom? Porque aqui você vai ter então uma diferença de pressão e eles vão tentar equilibrar a pressão dentro da pipeta com a pressão atmosférica, né? É assim que os líquidos se comportam. Eles vão sempre tentar fluir e tentar equilibrar as pressões. A natureza é assim, meus amiguinhos e amiguinhas. A natureza é assim. Ela sempre tenta dividir as energias, as tensões, aliviar, ir para um estado de equilíbrio sempre. É por isso que os copos caem para baixo. Por que se eu soltar minha caneta ela cai? Sabe por quê? Nós vimos semana passada. Porque ela está aqui num estado energético e ela vai tentar ir para um ponto de menor energia possível sempre. E esse é sempre o universo. E o que ela vai fazer com essa energia? Ela vai liberar para quem tem menos energia que ela. Tá? Então a pressão também, os fluidos são assim também. É por isso que a janela do avião, o avião ele é lacrado, né? Porque lá no alto você tem uma pressão externa muito baixa. E se você propiciar para ele uma forma de tentar equilibrar a pressão externa com a interna, ele vai equilibrar. E isso pode ser catastrófico, né? Porque é como se o avião explodisse de dentro para fora, porque lá fora tem uma pressão muito menor, ali dentro tem uma pressão muito maior, que é a pressão atmosférica, né? Então é como se ele implodisse. Tá legal? Então isso é daí que surge essa medição por coluna de mercúrio. Bom, antes de encerrar, eu só quero falar a respeito desse princípio de Pascal, porque isso aqui é uma coisa muito interessante da gente discutir em sala de aula, né? Que é o princípio de Pascal, que é o seguinte: a pressão em um líquido, ele é exatamente a mesma em todos os pontos e é distribuída uniformemente de todos os pontos. É daí que surgem os elevadores hidráulicos ou as prensas hidráulicas. Hidro, tá? Hidro vem do quê? Vem desse fluido. Que é o quê? A ideia é o seguinte: se ele se distribui igualmente em todos os pontos, se eu criar numa extremidade uma área muito pequena e numa outra uma área muito grande, lembra que pressão é força sobre área? Eu posso ter aqui um multiplicador de força, que é o que acontece na prensa hidráulica ou no macaco hidráulico, no elevador hidráulico. É um multiplicador de força. Porque, veja, então eu tenho uma tubulação bem fechada com um fluido dentro. E aqui eu tenho uma área pequenininha. E eu faço uma força aqui, tá? E aqui na outra extremidade do mesmo cano eu tenho uma área muito maior. Então, peraí, pressão tem que ser a mesma. Então, pressão no ponto 1, na área mais pequena e na área grande é a mesma. O que é pressão? É força sobre área. Se eu aumentei muito a força, o que vai acontecer com a Perdão, se eu aumentei muito a área, o que vai acontecer com a força para manter, para a física estar correta e manter a pressão naquele ponto, igual em todos os pontos? Eu vou ter que multiplicar a força também.
proporcionalmente. Se eu duplico a área, eu vou duplicar a minha força. E se eu triplico, quadriplico, multiplico por 100 a área, eu vou multiplicar por 100 a força. Tá? Então, é assim que funciona os elevadores hidráulicos, as prensas hidráulicas, né? Então, com o princípio de Pascal, que, como eu disse para vocês, eu achei interessante trazer aqui, ó. Inclusive, não vamos gastar muito tempo, mas olha só, tem um exercício aqui falando de um elevador hidráulico, uma pequena força é aplicada num pistão que transforma em uma grande força. Ah, não, cadê o exercício? Acho que o exercício é aqui. Aqui, perdão, gente. Uma ferramenta usada em oficinas mecânicas para levantar um carro chama-se macaco hidráulico. Em uma certa situação, é preciso levantar um carro de 1.000 kg. Presta atenção. 1.000 kg. Qual é o peso do carro? Massa vezes gravidade. Então, o peso do carro é 10.000 newtons. Tá. Peso do carro. Então, se eu quero levantar ele com a minha mão, eu tenho que fazer uma força de 10.000 newtons. No mínimo, igualar a gravidade que puxa ele para baixo. No mínimo. Tá certo? Mas aqui com a prensa hidráulica a gente vai precisar de uma força muito, muito, muito menor. Tá? Por quê? Olha só. A superfície usada para levantar o carro tem 4 metros e a área aplicada da força tem 0,0025 metros. Dado o desenho abaixo, qual é a força aplicada? Então, ó, as pressões têm que ser iguais, né? Esse é o princípio de Pascal. Então, força sobre a área 1 que eu aplico tem que ser igual ao peso do carro dividido pela área onde ele está. Então vocês vão perceber que olha só o que acontece. A força que eu aplico é igual à área da superfície dividido pela área do carro. Então há uma divisão aqui, ó. Ó, tá? Então essa força ela vai ser muito menor que o peso do carro, porque eu estou multiplicando ela por 0,0025. Então estou diminuindo muito ela, e ainda eu divido ela por 4. Tá? Se a gente fizer a relação entre as áreas, 4 dividido por 0,025, ó, é mais ou menos aqui umas 2.000 e poucas vezes maior, não sei. Teríamos que fazer essa divisão. Não, 2.000, menos, né? Menos de 2.000. Mas 1.000 e poucas vezes maior uma área da outra. Então, a força que eu vou precisar para levantar o carro vai ser 1.000 e poucas vezes menor que o peso do carro. Tá bom, gente? Bom, com essa discussão, eu encerro com vocês a parte da hidrostática e rapidamente trazer um panorama a respeito da física ondulatória, tá? Desprezem aí o número 1, né? Mas estamos então falando rapidamente a respeito da introdução da física ondulatória. Ela é muito importante porque depois a gente vai ver nos próximos encontros a eletricidade e a radiação. Radiação, para começo de conversa, é uma onda, né? E o elétron, dizem as teorias modernas, né, que o elétron ele é uma partícula, mas ele também é uma onda. Já ouviu falar da dualidade onda-partícula? Essas coisas que só a física moderna, a mecânica quântica traz para nós, né? Um corpo é uma coisa, mas é outra ao mesmo tempo. Ele coexiste, né? Ele pode ser um, pode ser outro, dependendo do fenômeno que você está observando. Bom, então vamos lá. Vamos falar de onda. O que é uma onda, gente? Eu falei para vocês há algumas semanas que tudo é energia, né? Tudo é energia. Sabe o que é uma onda? É uma energia. É uma quantidade de energia que se propaga. Aqui eu tenho definição, eu estou usando o material do Positivo aqui, tá? Depois ele vai para vocês com as referências lá no final, tudo certinho. Aqui eu tenho definição dizendo que onda é uma perturbação fornecida por uma fonte em um meio que se propaga sem transportar matéria, apenas energia. Mas se ela é uma perturbação, vamos voltar para a energia cinética, se ela é uma perturbação, é um movimento de alguma coisa. Então, o que é o som? O som é uma onda. Quando eu falo, eu vibro as minhas cordas vocais e essa cordas perturba o ar que está ao redor dela. E essa onda gerada, essa perturbação, ela vai se propagando pelo ar até chegar aos receptores de quem ouve. Tá?
Então, há um movimento mecânico ali, tá? Isso é energia cinética. Então, a onda de certa forma, é uma quantidade de energia. Se nós pensarmos nas ondas eletromagnéticas, tudo bem, as ondas eletromagnéticas, elas são oscilações em um campo magnético que gera uma oscilação num campo elétrico e eles juntos se movem, né? Então é uma oscilação eletromagnética que se move pelo espaço. Mas não deixa de ser uma energia. Não é uma energia mecânica, é uma energia eletromagnética. Então uma onda também é uma energia. Tem um ponto muito interessante que a gente discute com os alunos, que é a onda não transporta matéria. Mas, professor, a onda do mar levou meu chinelo. Levou. Mas a onda do mar, será que ela é uma onda? Hum, Meu Deus, será que a onda não é uma a onda do mar? Não é uma onda? Olha só, a onda que o surfista surfa não é uma onda, é um pulso. É uma oscilação que vem e vai, e aí ele quebra na beira da praia, então ele altera a sua velocidade, então ele perde suas características, então ele não é uma onda, tá? Se a gente tivesse uma sucessão contínua de pulsos, e isso sim é uma onda, que não é o caso para o mar, tá? Não é o caso do mar. Então ali eu tenho uma onda, inclusive porque ele transporta matéria, né? A gente sabe que ele transporta matéria. Mas então aqui tem um texto que explica bem para vocês, né? Então ali uma quebra, né? A profundidade vem diminuindo, então a crista mantém a inércia e tenta continuar o seu movimento. Então tem uma série de questões para a gente discutir aí e tentar, né? Argumentar que a onda do mar não é uma onda. Bom, vamos falar das classificações de onda. Isso é uma coisa que, quando eu dava aula para o nono ano, eu lembro que a gente discutia bastante, né? O que tem no nosso cotidiano, o que é onda e quais são os tipos de onda. Nós temos aqui três classificações diferentes de onda. Primeiro é quanto à sua natureza. E quanto à sua natureza, entenda-se quanto à sua essência, tá? E aí nós vamos ter ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, tá? O que é uma onda mecânica? É a onda que surge de um movimento mecânico. Como eu dei como exemplo, o som que vibra ao ar ao seu redor. Uma onda numa corda. Eu pego uma corda e gera um pulso, outro pulso que se propaga, uma sequência de pulsos que se propaga. Uma pedrinha cai na uma superfície de um lago, gera uma onda que se move pela superfície do lago. São ondas mecânicas, são perturbações de um meio material. São movimentos mecânicos. Tá? E a onda eletromagnética são oscilações eletromagnéticas. Por que a gente separa isso em dois grupos? Principalmente por causa de duas diferenças. Uma onda mecânica ela pode ter qualquer velocidade qualquer velocidade possível, depende da fonte que a gera, tá? Uma onda eletromagnética ela sempre vai ter a velocidade da luz. A luz é uma onda eletromagnética e todas as ondas eletromagnéticas vão viajar sempre com a velocidade igual à da luz. E tem onda eletromagnética pra caramba. Então, a luz é uma onda eletromagnética, a, o calor pode se propagar como onda eletromagnética, raio X, raio gama, raio alfa, raio beta, outra radiação ultravioleta, infravermelho, as ondas de rádio, AM, FM, televisão, enfim. Todas elas se propagam sempre com a mesma velocidade, a velocidade da luz. E talvez a outra característica que faz a gente separar esses em dois grupos, que talvez seja a mais diferente de todas, é que se a onda eletromagnética ela é uma perturbação em um meio, ela precisa de um meio material para se propagar. Se não há meio, não há onda mecânica. Eu falei eletromagnética? Então volta aqui, ó. A onda mecânica é a perturbação no meio, o som vibrando o ar, a pedrinha fazendo a água vibrar, meu braço vibrando a corda, a palheta do meu violão vibrando a corda. Se não há meio, não há onda mecânica. Por isso o som não se propaga no espaço, né? Lembra dos filmes espaciais, que tem aquelas explosões, a gente sabe que tudo aquilo é fake, né? Claro. O ar não se propaga, o som não se propaga no vácuo, porque o vácuo é a ausência de meio material.
Então, graças a Deus também, porque senão a gente estaria ouvindo os sons das milhares das explosões que acontecem por minuto no Sol, por exemplo, chegando até a Terra. Seria talvez perturbador, tá? Já as ondas eletromagnéticas não dependem do meio material para se propagar, muito pelo contrário. O meio material é o que deixa a onda eletromagnética mais lenta. Tanto que a coisa mais rápida que existe no mundo é a luz no vácuo, na ausência de matéria. Se eu passo a luz, se a luz passa a viajar no ar, ela reduz sua velocidade. Se ela passa a viajar na água, ela reduz ainda mais. E quanto mais denso é o meio, menor é a velocidade da luz. Já na onda mecânica, que depende do meio, quanto mais denso, mais rápida ela é, né? Porque ela se propaga vibrando o meio. Então, quanto mais meio tiver no meio, melhor. Tá certo? Então, essa é a primeira classificação das ondas. A segunda classificação, pode parecer um pouco abstrato para nós aqui, é a classificação quanto à forma de propagação, longitudinal ou transversal. Eu vou primeiro explicar aqui que é uma onda transversal. Uma onda transversal é essa onda clássica aí. Ela vibra numa direção e se propaga em outra. Aqui a vibração dela está se dando aqui, ó, na vertical. Ela está subindo e descendo. Inclusive é o movimento que a mão faz para gerar o pulso, né? Para cima e para baixo. Enquanto ela se propaga e o pulso vai para onde? Para lá. Tá certo? Então isso é uma onda transversal. Transversal é sinônimo de perpendicular. Então uma onda transversal é uma onda onde a vibração é transversal à propagação, tá? Então as ondas eletromagnéticas são todas transversais. A maioria das ondas são transversais, são assim, né? Ó, veja se não vai formar uma onda, ó. Tô vibrando para cima e para baixo e agora eu vou me locomover com a minha caneta, ó. Formou uma onda, né? Então eu andei para lá, mas eu tô vibrando na vertical. Então isso é uma transversal. O que é uma longitudinal? Longitudinal é ao longo de. Isso quer dizer que a vibração ela se dá no mesmo sentido da propagação. Essas ondas são mais raras e mais difíceis de entender o seu desenho, né? Como que funciona. Temos dois bons exemplos, que é a onda na mola e o som. O som é uma onda longitudinal, tá? Então, olha só, eu estiquei e soltei a mola, então eu criei um pulso, eu criei uma perturbação aqui, ó, de compressão e rarefração, né? Compressão e dispersão, distensão, tá? Compressão e distensão. E essa compressão e distensão vai se movendo ao longo da mola, ao longo do mesmo sentido da vibração, tá? Assim também é o som. O som se propaga, ele vai comprimindo isso e ele vai comprimindo e soltando o ar, né, as moléculas do ar. Então ele tem zona de compressão e zona de rarefação, que a gente chama, né? Então ele vai comprimindo, 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 e assim ele vai se movendo ao longo da compressão. Tá? Como eu disse para vocês, é mais difícil da gente visualizar isso, né? Exceto por esse pulso da mola aí. E essas ondas são mais raras, né? Eu tenho dois exemplos para vocês, que é o som e a onda da mola. E o terceiro forma de classificação da onda, essas são bem mais fáceis de entender, são as ondas bidimensionais, tridimensionais e unidimensional. Uma onda unidimensional, ela se propaga em uma direção só, é a onda na corda. Ó, tem um violão ali, mas não é o som, é a onda na corda. É esse desenho aqui, ó. Isso é uma onda unidimensional. Para onde que ele está indo? Horizontal, para a direita. Ele pode voltar para a esquerda, mas ele só vai na horizontal. Entende? Tá? Ele vai ao longo da corda. A corda só tem uma dimensão. Tá? Então, isso é uma onda unidimensional. Uma onda bidimensional é uma onda numa superfície, se propaga numa superfície. Duas dimensões. Geometricamente, quando eu tenho duas dimensões, eu tenho uma superfície, largura e comprimento. Então, a onda que se propaga em uma superfície é uma onda bidimensional. Tá? Então, a pedrinha que eu falei que eu solto, né, na superfície do lago, ela cria uma onda que se propaga na superfície. Essa onda não vai profundo,
A propagação dela não vai para o fundo do lago, bate no fundo e volta. Ela vai na superfície, vai se espalhando na superfície. Então, é uma onda bidimensional. E a tridimensional, professor? A tridimensional se propaga em todas as dimensões. Tá bom? Todas as dimensões. Então, assim é o som. Tá? O som é uma onda tridimensional. Então, eu falo, você não precisa estar na linha do meu ouvido para escutar, na linha da minha boca para escutar, nem na superfície, na mesma altura da minha boca para escutar. Você pode estar mais alto, mais baixo, deitado, em cima, no canto. O som é uma onda que se espalha em todos os sentidos. Eu estou falando, pensando numa sala, né? Você falou, ele vai para cima, para baixo, ele vai para cima, para baixo, vai para um lado, vai para o outro e vai para frente e para trás. 3 dimensões. Tá legal? Uma onda tridimensional. 2 exercícios aqui, só para a gente assimilar bem. Classifica as informações a seguir como verdadeiro ou falso. As ondas que os surfistas pegam possuem características diferentes das estudadas na física, verdade. Na física, elas não são ondas. Toda onda transporta energia. Toda onda transporta energia, mas somente algumas transportam matéria. Nenhuma onda transporta matéria. Nenhuma. Nem a mecânica, nem a folhinha. Se você vê, por exemplo, um barco no mar, o barco está aqui no mar. Eu vou ter que parar, né? Que já são 8h20. O barco está aqui no mar. Veio uma onda. O que esse barco vai fazer? Ele vai para cima, vai para baixo, a onda vai passar, ele vai continuar no mesmo lugar. Não arrasta o barco. Tá? Ondas sonoras podem se propagar no vácuo. Não, porque ondas sonoras, o som é uma onda mecânica, apenas ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo. Uma série de pulsos é denominado ondas. Verdade. O som audível é uma onda que no ar pode ser classificado como mecânica, o som é uma onda mecânica, e longitudinal. Bom, infelizmente, isso aqui eles são todos exercícios que estão um gabarito. Vocês podem olhar depois, quem quiser. Eu não vou poder falar das ondas hoje. Tá? Então, quer dizer, continuar falando das ondas hoje, porque já são 20 horas e 20 minutos, 21 minutos, tá? Então, a gente vai encerrar por aqui. Eu tinha a ideia de mandar para vocês uma atividade a respeito de ondas apenas, mas não vai ser possível. Então eu vou pensar certinho no que eu faço, depois eu aviso vocês lá no Classroom, no e-mail. De repente, então eu mando alguns exercícios, algumas questões teóricas sobre onda, classificação de ondas e tal, essas definições de onda que nós vimos hoje, e um ou dois exercícios sobre densidade, tá? Eu vou me organizar aqui e eu aviso vocês até amanhã, final da noite, com certeza, tá? Gente, é isso. Eu vou encerrar a gravação, mas se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta, fique à vontade para fazer, tá bom?